Gravação iniciada. Obrigado. Maísa, vamos jogar agora os de ontem, né? Isso. Ficou aquele de vista de mesa, Renata? Eu não sei se deu. É o 65 que seria. Eu já até coloquei o arquivo novo lá na pasta, que aí eu posso ler aquela parte e a gente já elimina ele de uma vez. O que vocês acham? Qual é o 65? O 65 o 65, é aquele que a gente já tinha discutido, e aí... Eu mudei meu voto, só pedi ali um tempinho para organizar. É aquele da notificação para apresentar o DARF pago daquilo que ele podia recorrer. Que até Marcos trouxe isso bem, eu até escrevi isso, inclusive. Aí eu peço para vocês irem direto. Pode ser esse, então, Pedro? Sim, vamos para o item 65, então, Renata. Então, aqui, ó. Eu peço que vocês vão até o item B, que está na página, deixa eu ver se aparece aqui para mim, que parou de aparecer. Daqui a pouco aparece. Página 7. Aí eu coloquei que a recorrente não discute o fato de que prestou intempestivamente, que de fato, né, a gente viu que não é essa a questão. Pondera que mesmo que a informação não tenha sido prestada dentro do prazo, não poderia a autoridade impor a penalidade da linha C com base no fundamento, porque ela não teria, no caso ali, embaraçado a fiscalização. Aí eu colacionei a linha C e coloquei na narrativa do auto. Folhas 3, a autoridade fiscal vai qualificar a multa exatamente porque a empresa, uma vez notificada, não apresentou dentro do prazo, que a gente até viu isso ontem. A fiscalização e a DRJ entendem pela manutenção, porque entendeu que a não atendimento àquela notificação, conforme folhas 10, não apresentou o DARF, já geraria o embaraço e, portanto, aí até colacionei aqui a intimação, para ficar claro que se refere a outro processo, a outras questões, conforme a gente discutiu realmente ontem. Então, desta forma, concluíram pela incidência da conduta formal lesiva ao controle aduaneiro, qual seja a conduta omissiva de embaraçar a fiscalização, e destacou que a intenção do agente seria irrelevante. Por outro lado, a infração era incommento é interpretada pela recorrente no sentido de que seria necessária uma ação ou omissão efetiva, a ação de fiscalização, e reconhece que prestou as informações fora do prazo, de forma espontânea, mas não praticou nenhuma conduta ativa ou omissiva a embaraçar a fiscalização, motivo pelo qual a penalidade não deveria ser a ela imputada. Então, com razão recorrente, como se pode ser observada, a suposta intimação não acatada pelo contribuinte refere-se à apresentação de DARF, contendo o pagamento de multa atinente ao não cumprimento de prazo da legislação tributária, que teria sido constatado em outro processo administrativo. Como até o Renan trouxe, eu coloquei aqui o número do processo a que se refere à intimação. Percebam, o não cumprimento desta intimação em nada embaraça ou dificulta a fiscalização. Inclusive, se houve a imputação de multa por descumprimento de prazo em outro processo administrativo, é certo que o contribuinte poderá dela recorrer, se entender cabível a discussão. A sanção aplicada ao contribuinte refere-se à conduta que venha a embaraçar, dificultar ou impedir a fiscalização. E pela leitura dos autos, essa conduta foi exatamente o não atendimento da intimação acima colacionada, o que, como explicitado por si só, não gera nenhum embaraço à fiscalização acarrear a multa. No outro giro, ainda que se entenda que a inobservância do prazo estipulado no artigo 37, a respeito do registro no Siscomex dos dados de embarque da mercadoria, constituiria uma forma de embaraço à atividade de fiscalização, a teor do que determina que isso também está lá no alto, e na decisão da DRJ, artigo 44, fato é que eventual descumprimento de prazo é punível com a aplicação da multa da linha E, o que me parece está sendo analisada no PA, aquele mesmo PA que a gente chegou à conclusão que a multa lá é a E e aqui é a C. Portanto, diante da inexistência de conduta praticada pelo contribuinte a ensejar o embaraço à fiscalização, afasto a sanção à hora aplicada e reconheço a insubsistência do auto de infração. Ante ao exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso voluntário. Na linha do que a gente discutiu. Alguma outra observação, pessoal? Eu acho que bem dentro da linha que a gente discutiu ontem. Não sei se eu esqueci. Questionamento de alguém? Não? Então vamos à votação. Conselheiro Silvio Renan, como vota? O que me deixa bem tranquilo nesse processo é que, ainda que eventualmente o auditor quisesse autuar com base no 107.4c, na pior das hipóteses, isso aqui estaria nulo por cerceamento de direito de defesa, porque
não tem como verificar nos autos essa infração. Sim. Então, com essas considerações, eu acompanho a relatora. E conselheira Maísa, como vota? Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Marcos Roberto, como vota? Também acompanho a relatora. E conselheira Cíntia, como vota? Acompanha a relatora. E conselheiro Jorge Cabral, como vota? Acompanho a relatora. E conselheira Mariel, como vota? Presidente, eu vou pedir vista. Por Ok. favor. Vista para a conselheira Mariel. Vista, conselheira Mariel. Após a leitura do voto da relatora dando provimento ao recurso voluntário, sendo acompanhada pelos conselheiros Renan, Maísa, Marcos, Jorge e Cíntia e Renan. Não, pera. Cíntia e Jorge e de vista, conselheira Mariel. Ô, Maísa, parcial provimento. Ah, parcial, perdão, desculpa. Não, sem problema. Aí você tem que... Pronto. Aí tem os outros da Maesc. Vocês querem fazer eles agora? Pelo menos um. Meia hora aqui para o almoço. São difíceis, Renata? Deixa eu lembrar aqui. A gente pode fazer A agora... Cíntia tem 3. A Cíntia tem 3 da CMA. Se forem mais simples, às vezes a gente faz os 3 da Pode Cíntia. ser. Como são esses, Cíntia? E aí, sim. São mais simples? São dois tranquilo? votos. São 2 votos. O 85 é um pouquinho diferente. Mas são simples, Cíntia? São simples. Aqui pode dar controvérsia, porque eu vou acatar algumas retificações, e aí eu não sei se é retificação, se vocês vão admitir como, pode ser que renda ainda, então deixa para depois. Só para tirar uma dúvida, esses processos que saíram com vistas de mesa ontem, eles serão julgados hoje ou amanhã? Amanhã. Amanhã? A conselheira Mariel pediu que fosse amanhã. Fosse analisado amanhã. Para dar tempo dela analisar os processos. Ah, tá. Então, vamos julgar esse de Cíntia, o CMA, né? 85. Primar, se a gente estender um pouquinho mais, além de meio-dia, teria problema para você? Para julgar esses 2 processos? Para mim, não, presidente. Pode julgar. Ok, obrigado. Então, vamos jogar esse processo. Qual o item da pauta, Maísa, mesmo? Esse, só um minutinho. 85. 85, 86 e 87. Então, julgar da CMA. A palavra, conselheira. Sim. Posso fazer uma sugestão antes? Eu vou... Assim, ontem foi até levantado. Eu estou pedindo vista dos processos que tem o tema que eu mudei meu posicionamento no mês de março em relação à prescrição intercorrente, porque eu acredito que é importante eu analisar com atenção como eu afasto a súmula 11 para aplicação, para entendimento da prescrição intercorrente. Eu também analiso as causas interruptivas do prazo dessa prescrição, né, que são contidas ali no artigo 2º da 9873. Essas causas interruptivas, elas me demandam um pouco mais. Então, os processos com multas aduaneiras, eu estou pedindo vista em razão disso, né? Eu acredito que devem ser olhados com essa parcimônia, né? Esses detalhes e essa atenção, para que eu também não afaste a súmula de forma batida, obviamente. E a minha sugestão é assim, caso eu pedir vista, vai ter que rediscutir o processo na próxima sessão, né? Então, se eu puder adiantar depois do voto da relatora, que eu vou pedir vista, não sei se seria, assim, porque a gente debateu bastante ontem algumas questões em relação à retificação, em relação a algumas ienes, e eu acredito que vocês vão ter que debater talvez esse mérito de novo na próxima sessão, porque aí a Thaís vai estar presente,
Eu não sei, é uma sugestão, né? É uma ponderação que eu faço para não tumultuar, não trazer um atraso, né, para vocês e nem trazer um atraso para a próxima sessão também. E como vai ficar esse pedido de vista? Porque daí no mês que vem você não volta, porque a Thaís vai estar... A Thaís que vai julgar. Esse pedido de vista, a Thaís que vai julgar, né? O processo sai, né? O processo volta e a Thaís julga. Exato, porque o suplente, né, assim, pessoal, eu tenho um acesso aos processos num tempo muito menor que vocês, né? Então, e como eu tenho analisado, e a prescrição intercorrente eu levanto de ofício também, além do requerimento do contribuinte, eu prefiro, obviamente, tomar essa máxima, né, esse cuidado máximo para que isso não resvale em algum erro, né, incorra em algum detalhe que vai me passar batido nos processos. Eu votei isso na minha turma extraordinária na semana passada, mas aí é mais tranquilo, né? São os processos que eu tenho acesso por tempo Você chegou a fazer muito voto maior. de prescrição intercorrente? Oi? Você chegou a fazer voto, elaborar voto de prescrição intercorrente? Tenho. Eu tenho um voto, mas na minha TE na semana passada foi só a declaração de voto. Eu não relatei nenhum ainda, né? Mas eu tenho declaração de voto. Mas o meu cuidado, o meu pedido de vista, ele é embasado nesse cuidado, tá? Nesse cuidado de análise das causas interruptivas, porque de repente tem uma causa interruptiva lá, eu afasto a súmula e realmente não há a decorrência do lapso temporal da prescrição intercorrente. Então, eu acredito, e considerando, pessoal, lógico, a controvérsia que tem a tese, né? As fatídicas sessões que sucederam, todo esse levantamento de argumentos, eu prefiro tomar esse cuidado. E como são muitos processos aduaneiros, essa a minha sugestão, né? Para que não seja uma coisa, para que eu não analise de uma forma batida. E já aqui embasando os meus pedidos de vista, presidente. Eu fiz a pergunta, né, com relação à questão de você estar voltando mês que vem, justamente por conta disso, porque você vai fazer a análise, vai votar, mas vai votar onde? Não vai votar, né? Quem vai votar é a Thaís. Então, mas para votar eu preciso fazer análise. Então, assim, quem vai votar é a Thaís, então ela que vai analisar e ela vai trazer o posicionamento dela sobre a súmula 11, né? Então, assim, o pedido de vista seria ótimo, né? Se eu tivesse na próxima sessão como titular ou como substituta de um outro conselheiro, mas, enfim, o embasamento é a primazia, né, da análise dos prazos dentro do processo. Mariel, mas eu acho que a gente quando retornar o processo, no próximo mês, não será rediscutido todo o processo novamente, não. Quando a gente pede vistas, normalmente o relator faz um resumo do processo e aí quem falta votar profere seu voto. Não há uma rediscussão de toda a matéria. Então, eu acho que... Ainda que a Thaís não vai estar, Renan. A questão é... A Thaís, ela não está aqui hoje. A gente vai ter que explicar tudo para a Thaís. Mas não seria uma rediscussão da matéria. Seria simplesmente resumir para a Thaís votar, não? Não, mas se ela quiser discutir... É porque, assim, pensando na ausência da Thaís, vamos supor que ela traga um posicionamento, ela aplica a súmula 11, mas ela quer discutir um ponto do mérito, entendeu? Em relação à prejudicial. Porque, né, que eu entendo o pedido de vista quando traz, no caso de suplente, você tem que inteirar, né? Eu entendo que traz de forma resumida em relação a um ponto ou outro, né? Não tem que ficar queimando essa discussão. Mas é só isso, é uma sugestão, não sei. Vocês sabem. Se a conselheira Thaís não suscitar a questão de prescrição intercorrente, nem vai ser discutido isso. Certo? Não foi suscitada essa questão ainda. Você apenas pediu vista, visando analisar a questão, né? Então, Exato. Só para ver. Vamos dar continuidade, que está perto do almoço. Cíntia, se for possível, se fazer um resumo para a gente dar o mais rápido possível. Eu peço para ir direto ao voto, então. Que eu sempre retrato ali no item 1.
Então, aqui, nos termos do relatório, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento. Trata de auto de infração lavrado por descumprimento do disposto no artigo 107, inciso 4, a linha E, do Decreto-Lei 3766. O lançamento teve por objeto a declaração de importação final 3223, registrada em 27/5/2008, referente ao conhecimento eletrônico final 349, parametrizada pelo sistema informatizado no canal amarelo de conferência aduaneira, sendo constatado que a autuada informou o Siscomex Carga NCM diverso daquele constante no CE Mercante. Com relação à mercadoria declarada, a fiscalização, ela informou que, após a realização dos procedimentos de verificação documental e física, constatou que estava de acordo com a documentação apresentada. A mercadoria ela foi transportada do porto de origem para o Brasil pela empresa CMA, representada pela agência de navegação CMA, responsável pela alimentação das informações do sistema mercante. Consta na declaração duas adições relacionadas à licença de importação 485 e ao manifesto final 655, ambas informando o código NCM 9401-7100, assentos estofados com armação de metal. No conhecimento eletrônico, no conhecimento de embarque, emitido em 13/3/2008, igualmente consta o mesmo NCM. Todavia, nos dados do item de container referente ao CE Mercante, incluído em 5/4/2008, consta o código NCM 9503-0000, triciclos, patinetes, carros de pedais e outros brinquedos. Em resposta ao questionamento da fiscalização, a Agência Marítima informou que a transmissão foi efetuada no Siscomex Carga de acordo com os dados mencionados no conhecimento marítimo. A impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de origem, em síntese, por considerar a turma julgadora que a autuada é responsável pela infração apurada pela fiscalização, bem como o código NCM informado à Receita Federal não foi o constante do documento original que acobertava a carga, motivo pelo qual deve ser mantido o lançamento. Apresentado o recurso, passa a análise dos argumentos de defesa. Então, aqui, o que acontece? No CE Mercante foi informado um código diverso do conhecimento eletrônico, né, e da própria declaração de importação. Aqui, a fiscalização, ela fez questão de esclarecer no auto de infração que ela procedeu à conferência física e documental da mercadoria, e a mercadoria estava de acordo com a declaração de importação e o conhecimento eletrônico, não tinha, o conhecimento de embarque, e não houve nenhuma inconformidade com relação à mercadoria em si. Então, foi realmente um erro de inclusão no conhecimento eletrônico mercante com relação ao código, né? O NCM totalmente diverso. Então, eu vou pedir licença, eu só vou apontar aqui os itens, tá? Com relação à discussão. O recurso voluntário, ele traz os seguintes questionamentos, tá? Impossibilidade de aplicação da penalidade ao agente marítimo, a tipicidade da conduta penada, inaplicabilidade da IN 807, responsabilidade do consignatário pela informação quanto à NCM e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Então, aqui, com relação à alegada impossibilidade de aplicação da penalidade ao agente marítimo, eu peço licença ao colegiado também, porque ontem todos os meus votos praticamente tinham esse mesmo questionamento, então nós debatemos aqui por diversas vezes. Posso passar, presidente, direto? Sim? Tá. Então, aqui eu estou aplicando, tá, o artigo 32 e 95 do decreto 3766, tá? Eu trouxe aqui algumas decisões do CARF,
E, então, eu resumindo aqui, como representante do transportador estrangeiro e ao prestar informação errônea no Siscomex Carga, a recorrente cometeu a infração capitulada na linha E do inciso 4 do artigo 107 do decreto 3766, motivo pelo qual afasto o argumento quanto à ausência de responsabilidade. Com relação ao mérito, quando ela trata sobre a tipicidade da conduta penada, tá? Ela fala que ela não deixou de prestar a informação, e sim que foi um equívoco, né? E, enfim, aqui eu estou trazendo o artigo 10, parágrafo 4º, e artigo 13 da IN 800/2007, que fala que a mercadoria, ela só é considerada manifestada para efeitos legais quando a carga tiver sido informada nos termos do CAPT e demais disposições desta instrução normativa, observando ainda outras normas estabelecidas na legislação específica. A informação do conhecimento eletrônico compreende os dados básicos e os correspondentes itens de carga, conforme relação constantes do anexo 3 e 4. E no anexo 3 e no anexo 4, tá, consta lá que é obrigatório para os itens de cargas deve ser informada a NCM conforme a tabela constante do sistema, tá? E esse código de NCM tem que ser válido, que não é o caso aqui. Então, por conta disso, né, ao que pese a informação ter sido prestada no prazo estabelecido, a recorrente não o fez na forma prevista, tendo em vista que forneceu o dado incompatível com a mercadoria e com a documentação que a cobertava, não sendo, portanto, considerada atendida à obrigação, como dispõe o artigo 10, parágrafo 4º do mesmo diploma legal. Então, assim, eu não considerei a questão eu considerei como falta de informação, assim, com a fiscalização também, né, uma vez que, se estava com o código NCM incorreto, e ela não procedeu a nenhuma retificação, não, em nenhum momento, ela, inclusive, se manifestou no processo, no procedimento fiscal, dizendo que não foi solicitado, né? Então, uma vez que o código estava incorreto, não é considerado como informado conhecimento o manifesto. Então, é isso. Então, eu estou afastando esse argumento. Com relação à inaplicabilidade da IN 800, tá? Ela fala que quando alega recorrente que a IN passou a produzir efeitos a partir de 31/3/2008, sendo que o conhecimento de transporte referente à carga objeto do lançamento foi formalizado em 13/3/2008. Só que eu não estou dando razão à defesa, uma vez que quando a IN 800 de 2007 passou a produzir efeitos, foi em 31/3/2008, e a inclusão da NCM 9503000 no sistema mercante ocorreu em 5/4/2008, a data da infração. Portanto, não há dúvida que a multa em referência ocorreu sob a vigência da IN 800, tá? Com relação à responsabilidade do consignatário, aqui eu já havia mencionado lá em cima, e então, como foi a recorrente que inseriu o dado, né, enquanto representante, também está afastada a alegação. E com relação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, fiz alguns comentários com relação à questão do controle aduaneiro aqui, e que a responsabilidade é objetiva, por isso não há ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e aplica a súmula CARF número 2. Ante o exposto, conheço e nego o provimento. É isso. Tem algum questionamento? Eu tenho. Eu não entendo que a aplicação do seja por erro, seja, como eu falei na reunião de ontem, meu entendimento que a forma que está prevista na linha E, no inciso 4º do artigo 107 do Decreto-Lei 3766, não se confunde com o conteúdo da informação. O conteúdo da informação é retificável. E tendo em vista que a autoridade aduaneira comprovou que a documentação que dava suporte à informação batia com as informações do conteúdo da carga, eu entendo que o que ele fez foi apresentar uma informação com erro, e não fora da forma exigida.
Eu entendo que a forma exigida é a informação no Syscarga. Agora, o conteúdo, erros materiais e aí erros de digitação ou de uma lista de containers com uma lista de NCM ou uma classificação errada, eventualmente do agente de carga, é passível de retificação, não de atraso. Ou de não apresentação da informação. Que eu entenda, se fosse uma carga não manifestada, ou se fosse um erro de classificação fiscal que não fosse tão gritante, mas que gerasse uma retificação na DI, eventualmente essa multa não teria sido aplicada. Certo? Por exemplo, um erro de classificação fiscal que induzisse uma alíquota menor e no curso do despacho fosse feita a reclassificação da mercadoria. Essa multa não seria aplicada, entende? Para mim, isso aí foi um erro retificável, não atraso. Só nesse ponto. O resto, acompanha a relatora em tudo. Só esclarecendo, eu compreendo a sua colocação. O que me levou a decidir dessa maneira, primeiro, ele não apresentou pedido de retificação, então não é um caso de retificação. Segundo, como eu coloquei aqui, o artigo 10 e o artigo 13, o artigo 10, parágrafo 4º, e o artigo 13 da IN 802/2007, ele é bem aqui taxativo. A informação da carga no veículo compreende que a mercadoria ela somente será considerada manifestada para efeitos legais quando tiver sido informado nos termos do CAPT e demais disposições dessa instrução normativa. Por sua vez, o artigo 13 coloca que a informação no CEM mercante compreende os dados básicos e os itens de cargas conforme o anexo 3 e 4. E no anexo 4 consta que a característica do campo informado só tem validade, tem que estar com o NCM válido, né? Por conta do artigo 10, parágrafo 4º, cumulado com o artigo 13 e anexo 4, item A, eu considerei como não manifestada. Pois é, mas carga não manifestada é perdimento. Então, ela manifestou, é isso que eu acho que é isso que o Jorge está tentando evidenciar, né? Eu acho que ele manifestou, a questão é que ele informou errado. Então, ele informou, que é aquela questão que a gente estava tendo antes. Ele trouxe a informação, mas ele informou errado. Então, isso não é aplicável esse dispositivo do inciso E, que é por deixar de prestar informação. Não, é pertinente a colocação. Não analisei por esse foco, mas é pertinente. O Jorge já falou basicamente tudo que eu ia comentar, que é essa ausência de tipificação no 107.4C, que ontem eu me referi ao acórdão 3... Deus do céu, como meu computador está lento. 3.301.009.042, que é unânime da turma, que é basicamente um caso muito semelhante a esse, que é que o contribuinte informa um NCM indevida e o sistema faz o alerta para o auditor de que o NCM estaria com inconsistência. E o auditor efetuou a autuação com base no 107.4E. E o colegiado fez a conclusão exatamente nesse sentido, de que não seria aplicável para esse caso a linha 107.4E, porque você não deixou de prestar informação na forma no prazo. Nós não estamos aqui falando de forma, nós estamos falando de conteúdo da informação, é o NCM em si. Eventualmente, se a infração fosse embasada no 107.4C, talvez a gente poderia até discutir se isso seria ou não embaraço à fiscalização, não sei. Mas de uma coisa eu sei, no 107.4E, no meu entendimento, claro, ainda existe essa tipificação. Isso não é deixar de prestar informação na forma no prazo. Então, eu concordo com o que o Jorge... Qual acórdão você falou, Renan? 3.4? É o 3301 009 042. Só para complementar, o artigo 105, inciso 4º do Decreto-Lei 3766, define como passível de pena de perdimento da mercadoria existente a bordo do veículo, sem registro em manifesto, em documento de efeito equivalente ou em outras declarações.
Então, assim, ou a tipificação está errada, do auto, né? Ou não caberia a multa. Mas assim, é aquele negócio de quem está auditando no ambiente lá de Porto, né? Ao verificar que o conhecimento, o papel, a documentação apresentada confere com a carga, você não tem como estabelecer o perdimento, entendeu? Acho muito difícil você sustentar um perdimento de mercadoria se me parece um erro de boa-fé isso. Sim, também acho. Entende? Apesar dele não ter apresentado a retificação, talvez fosse caso do C, como o Renan falou. Se ele tivesse apresentado a retificação, né, daria para excluir a penalidade tranquilamente. Ali, eu entendo também que foi de boa-fé, porque o código ele sempre foi muito diverso, de estofado para triciclo. Mas, Cíntia, você vai manter seu voto? Olha, assim, eu compreendo as colocações do colegiado, mas, assim, diante daquilo que eu coloquei com relação a esses dispositivos da IN 800, eu vou manter como não manifestado. Então, pronto para votar, presidente. Ok. Conselheiro Silvio Renan, como vota? Eu vou abrir divergência da relatora em virtude de entender que não há tipificação no 107.4E para o litígio em questão. Portanto, eu daria provimento para cancelar a autuação. Ok. Conselheira Maísa, como vota? Eu já manifestei aqui, eu também cancelaria a autuação, eu acompanho a divergência. Conselheiro Marcos Roberto, como vota? Eu acompanho a divergência, entendo também que não houve enquadramento no 107.4E e não há essa tipificação no caso em questão, então acompanho a divergência. Conselheiro Jorge Cabral, como vota? Eu acompanho a divergência. Conselheira Renata Belin, como vota? Então, até para manter minha coerência, né, com os votos anteriores, até com que eu vou prolatar futuramente, eu vou acompanhar a divergência. Conselheira Mariel, como vota? Presidente, eu vou pedir vista. Vista. Okay. A conselheira Mariel. Após a leitura do voto da relatora, negando o provimento ao recurso voluntário, com divergência instaurada pelo conselheiro Silvio Renan para dar provimento ao recurso Você quer que coloque o vício? Quer que para a gente lembrar, Renan? Não precisa. Pode ser. Vício no tipo? Como que você quer? A tipificação legal. O vício na tipificação, acompanhada pelos conselheiros Maísa, Jorge, Marcos e Renata. Pediu vista a conselheira Mariel. Renan, eu depois das colocações do Jorge, eu imaginei que eu ia tomar um 7-1 mesmo, né? Que ele fez essa colocação, mas por conta, assim, eu me apeguei tanto a esse dispositivo que eu coloquei, que eu posso até mudar o posicionamento, mas a princípio eu preciso estudar melhor isso aí para formar a convicção. Para o colegiado, eu estava aqui com o processo aberto e é interessante. Tem uma intimação nesse processo que é o auditor intima o contribuinte a comprovar o pagamento e dizendo, se você não comprovar o pagamento, aí eu vou te multar pela 107.4C, que é justamente aquele outro caso da Renata. Eu não conhecia esse entendimento de você multar no 107.4E, pedir o DAF, se você não apresentar o DAF, outra multa agora no 107.4C. É o mesmo local de autuação? Pode ser uma questão cultural. Cíntia, os outros são iguais? Não. Não são. Quer deixar para fazer depois do almoço, ponto do horário avançado? Hoje a gente vai dar uma discussãozinha. Então vamos deixar para o almoço, depois do almoço, né, que já está no horário já. Eu só queria... Esse foi o 85, né, Cíntia? Isso. Só desculpa, esse é o 85. Jorge, sua imagem está ficando muito escura. Se for possível você
tentar resolver isso, botando alguma luz na sua frente. Você eu vou trazer à tarde uma lumináriazinha. Okay. É por causa da minha janela aqui atrás. Eu também tenho uma janela, eu boto aqui uma luz na frente aí, resolve isso. Eu vou resolver isso. É legal. Então, vamos suspender a gravação e à tarde a gente continua os outros processos da CMA. Ok.